Colegas odontopediatras, vamos falar um pouquinho em como reduzir o número de faltas e cancelamentos de consultas, assim como as remarcações. Quando a gente agenda um paciente na nossa agenda, nós estamos nos comprometendo em estar presentes naquele dia, naquele horário, para atender nossos queridos pacientes. A nossa razão de desenvolvermos tanto estudo e tanto trabalho. Quando um paciente nosso desmarca a consulta, ele está dando uma satisfação pelo motivo por qual ele não vai estar presente naquele dia e nós devemos respeitar este momento. No entanto, aquele paciente que falta e te deixa esperando, eu só posso te dizer uma coisa: a gente tem que olhar para nós, para ver o que nós e nossa equipe estão fazendo, que nós estamos fazendo para que isso aconteça. E eu vejo que quando a gente está engajado com o paciente, se mostrando responsável pelo tratamento dele, quando o paciente consegue enxergar a importância daquela consulta, a gente minimiza em muito o número de faltas e cancelamentos na nossa agenda. É muito importante que a gente determine uma pré-relação com o nosso paciente. Quando é um paciente de primeira consulta odontopediátrica, é imprescindível que seja realizada uma boa comunicação antes da vinda daquele paciente até a nossa clínica. Porque nós, dentistas, sabemos que hoje a captação, fazer com que o paciente chegue até o nosso consultório, é um trabalho árduo, é um trabalho de garimpo, né? É um trabalho que a gente se dedica muito, a gente realiza parcerias, a gente tá no Instagram, a gente tá mostrando o nosso trabalho por onde a gente vai. Mas e fazer com que aquele paciente que recebeu a captação, agendou a consulta para que ele se comprometa num primeiro momento conosco, é imprescindível que a gente realize um trabalho de comunicação efetiva com esse paciente, com esse familiar. Uma criança, quando ela vai à consulta odontopediátrica, ela leva muito, principalmente se for a primeira consulta, as crenças familiares dos pais ou dos responsáveis, dos avós, dos irmãos, e eles precisam quebrar essas primeiras impressões que muitas vezes são negativas. E a gente faz isso de uma forma simples, a gente pode gravar um áudio, pode fazer uma ligação direto para a criança. O que eu gosto de fazer na clínica é gravar um vídeo de primeira consulta odontopediátrica. Nesse vídeo eu mostro como que vai ser o atendimento de forma animada, descontraída. Eu evito estar falando com a criança com roupas que sejam assustadoras. Eu estou sempre vestida de forma a me comunicar bem com a criança. Eu acredito que se vocês fizerem essa comunicação inicial com a criança, vocês vão estar reduzindo muito o número de desmarcações e cancelamentos na agenda de vocês. E se for a segunda consulta ou se for um plano de tratamento pré-estabelecido numa primeira consulta? E se for um retorno para conversarmos sobre os exames da criança? Hoje eu costumo fazer conversas com os pais de forma virtual. Existe uma dificuldade muito grande de um segundo momento na clínica para conversar sobre o exame e eu acho esse segundo momento um dos mais importantes. Sempre que existe uma dificuldade do familiar, do responsável de voltar até a clínica para que nós consigamos conversar sobre o que foi diagnosticado, eu acho imprescindível que este responsável vá até o consultório. No entanto, hoje, com tantas mudanças nos perfis de atendimento, é possível fazer essa conversa de forma virtual, inclusive apresentando um plano de tratamento para a criança. Não precisa a criança ir junto nesse momento da apresentação do plano de tratamento. O plano de tratamento nada mais é do que uma segunda forma de engajamento, de se mostrar responsável e comprometido com aquele tratamento, com aquela criança. Quando a gente apresenta esse tratamento, esse plano de tratamento de forma com boa comunicação, com engajamento, sabendo o que a gente está falando, planejando o número de consultas ideais para concluir aquele tratamento, a gente recebe como retorno a presença, o paciente chega pontualmente porque nós atendemos pontualmente, temos que ser elegantes, temos que
Respeitar horários. Hoje os dentistas têm que respeitar horários, sempre tivemos que fazer isso. É horrível chegar num consultório onde tem 300 pessoas esperando na sala de espera por atraso do profissional. Esses pontos são extremamente importantes para que a gente tenha engajamento no momento de retorno do paciente. Para os tratamentos, é muito importante que a família esteja segura do que vai ser realizado e esclarecida de que naquele dia vai ser feito um tratamento de canal na criança, que a criança vai estar anestesiada, que ela vai usar um dique de borracha, que a criança vai ser submetida às vezes a 1 hora, 40 minutos de tratamento, que vai ter uma radiografia, que existem outros profissionais na equipe que vão estar auxiliando esse tratamento, que pode ser que a criança chore, que pode ser que a criança se saia muito bem naquele momento, e que tudo isso vai ser controlado por nós odontopediatras no momento da intervenção. Quando a gente libera o paciente para alta, a gente tem que esclarecer que é importante que sejam realizadas as consultas de manutenção, de controle. Eu costumo chamar de retorno preventivo. Eu acho tão bonito quando a gente educa o nosso paciente no sentido de trazer prevenção. E o retorno afetivo que se tem de crianças e familiares que trabalham prevenção é extremamente gratificante. Quando a gente faz o retorno da criança para prevenção e aquela criança precisa voltar mês a mês para trabalharmos as questões educativas, a gente precisa se comunicar de forma clara, mostrando a necessidade daquela criança e daquele familiar de estarem mês a mês consultando conosco. Existem crianças que precisam voltar a cada 3 meses. Fase de trocas dentárias, a gente deixa até um leque aberto. No momento em que a gente vê a necessidade de um retorno mais periódico, temos que informar aos pais em que fase que a criança está e a necessidade que essa criança tem de um acompanhamento preventivo efetivo. E assim as nossas faltas, desmarcações e cancelamentos vão sendo eliminados do nosso dia a dia. E o que eu acho mais importante nesse momento é que nós, profissionais, temos que ser responsáveis e nos colocarmos de forma a respeitar horários, respeitar o nosso paciente e nos mostrarmos comprometidos com os tratamentos deles. Eu sou Manu Cecegolo e eu sou odontopediatra.